Ah, tu te assustou, né? Não adianta falar que não, que eu sei que sim. Agora teu sistema nervoso simpático assumiu o controle e gerou um reflexo involuntário de defesa, acionado pelo que a gente chama de reflexo de sobressalto. Quando algo inesperado acontece, tua amígdala, uma pequena estruturinha no cérebro, entra em alerta máximo. Ela envia sinais ao hipotálamo que disparam uma resposta imediata: liberação de adrenalina, aumento da pressão arterial e contração muscular. Teu corpo está te preparando para luta ou fuga, antes mesmo de você processar isso conscientemente. Mas esse susto não é o verdadeiro medo, é um reflexo biomecânico. O medo mesmo vem depois, quando sua mente tenta entender o que acabou de acontecer. E é aqui que entra um dos aspectos mais interessantes do medo, a antecipação. Você não precisa ver nada para sentir o medo. Muitas vezes é justamente o que você não vê que o assusta. Isso acontece porque nosso cérebro é uma máquina de previsão. Ele odeia incertezas. Então, quando não conseguimos ver algo de maneira clara, a nossa mente preenche os vazios com o pior cenário possível. Essa é a base do medo do desconhecido. Estudos mostram que nosso cérebro processa formas ambíguas de maneira diferente das imagens claras, e antes mesmo que conscientemente vejamos aquilo. Quando você vê algo no escuro, seu córtex visual interpreta o mais rápido possível o que está lá, e, se houver qualquer dúvida, a amígdala assume o pior. A incerteza gera ansiedade. Ansiedade, de maneira grosseira, é o medo do futuro, e o medo do futuro é um dos combustíveis mais poderosos do terror. Mas aí que tá, o medo nem sempre vem da incerteza. Ele pode ser construído artificialmente ou subjetivamente. O medo pode ser idealizado. Mitologias, lendas urbanas, narrativas de horror, tudo isso pega a nossa resposta biológica ao medo e a amplifica, dá forma e contexto. Monstros, demônios, assombrações, eles não precisam existir de fato. Basta que seu cérebro acredite que eles possam existir, ou pior, que de maneira subjetiva te cause desconforto mesmo que não cause ameaça. E é assim que o medo se torna uma ferramenta de controle, de exploração, de manipulação. Mas isso já é assunto para outra conversa. Vamos ao que interessa. Tipos de medo. Vamos começar com o clichê. Medo do desconhecido. O terror não precisa mostrar algo assustador para causar medo. Jogos como Darkwood exploram esse conceito removendo a visão completa do jogador, forçando ele a lidar com a incerteza do que está escondido na sombra. A tensão vem justamente da falta de informação. No filme O Enigma de Outro Mundo, o medo é transformado em paranoia, criando um monstro que pode ser qualquer um, tornando a ameaça invisível até que seja tarde demais. A incerteza gera medo porque nos obriga a lidar com o desconhecido, sem qualquer controle sobre a situação. Esse medo é primal. Desde os tempos antigos, humanos precisavam temer o que não conseguiam ver. Uma caverna escura podia esconder um predador. Ou pior, o mar revolto podia engolir um barco. Então é melhor ter medo do que não ver e acabar não indo ver o que tem, porque pode acabar te matando. Medo da antecipação. Às vezes o que assusta não é o medo do susto em si, mas a espera por ele. Alien Isolation se baseia nesse princípio, mantendo o jogador constantemente tenso, porque a criatura pode aparecer a qualquer momento. No filme O Hereditário, o medo é construído sem trilha sonora exagerada ou susto fácil, mas pelo peso da atmosfera e pelo desconforto crescente. Quer ver? Na primeira temporada de Stranger Things, é a mesma coisa. Nem os protagonistas, nem nós sabemos o que é possível naquele universo, então estamos em um estado de antecipação quase infinita. A antecipação amplifica o medo, porque nos mantém presos em um estado de alerta constante. O medo cresce na nossa mente, às vezes maior do que a própria ameaça real, esperando quando vai vir a ameaça. Medo da perda de controle. Aqui o terror psicológico é eficaz porque brinca com o medo de não ter controle sobre o que está acontecendo. Jogos como Silent Hill 2 fazem isso com simbolismos que refletem traumas e culpa do protagonista. O horror não está apenas no ambiente ou nas criaturas, mas na própria psique do personagem.
e, por consequência, na do jogador. No cinema, o Iluminado nos coloca na mente de Jack Torrance, acompanhando sua descida insana sem podermos impedir a sua transformação. O medo aqui não é de um monstro externo, mas de perder a própria sanidade. E nos sonhos e pesadelos, essa sensação de perder o controle está sempre presente. Quem nunca tentou correr e não conseguiu? Quem nunca tentou gritar e percebeu que a voz não saía? E agora a pior sensação que tem: ver a ameaça e não poder fazer nada. Assiste isso e vê se tu não vai ficar muito desconfortável. Medo instintivo. Algumas coisas nos assustam porque são características selecionadas evolutivamente para isso. O horror corporal, por exemplo, ativa uma repulsa instintiva. No filme A Mosca, o protagonista aos poucos se transforma em algo grotesco. Isso gera estranheza e nojo, por se tratar de uma passagem do conhecido, corpo humano, para algo nojento e desconhecido, a mosca. Soma usa o medo da existência. O que significa ser consciente? E se sua identidade pudesse ser copiada? O horror aqui não é físico nem fora do seu corpo, mas sobre perder quem você é subjetivamente. Medo da realidade. Nem todo medo vem do sobrenatural. Às vezes, o terror mais profundo vem do simples fato de que o mal pode existir ao nosso lado, escondido sob a aparência comum de uma vida cotidiana. Filmes como O Homem nas Trevas ou O Zodíaco mexem com o medo primitivo, o medo do que pessoas reais são capazes de fazer. O segundo, inclusive, é baseado no assassino real que aterrorizou a Califórnia nos anos 60. Esse tipo de medo é particularmente angustiante porque não há regras mágicas para escapar. Monstros fictícios podem ter fraquezas fictícias, mas um assassino humano, ele só precisa estar no lugar certo, na hora errada. Jogos como Outlast exploram esse terror colocando o jogador em um manicômio abandonado, onde os verdadeiros monstros são pessoas que perderam qualquer resquício de humanidade. Mas não precisa ir tão longe. O terror da realidade pode ser tão simples quanto uma porta que você esqueceu de trancar ou um estranho te observando por tempo demais no metrô. Documentários como Don't Fuck With Cats e a série Mindhunter mostram que os piores terrores vêm de mentes reais e doentias. O que faz com que essa forma de medo seja tão poderosa é a imprevisibilidade. Você nunca sabe quando pode se tornar a vítima de alguém. E o pior, diferente de um filme de terror, onde você pode desligar a TV, aqui o medo continua existindo, não importa o quão cético tu seja. O medo não é só um processo neurológico. Ele é vivido de forma única por cada indivíduo, influenciado por experiências passadas, personalidade e contexto social. Uma mesma situação pode gerar terror em uma pessoa e apenas conforto leve em outra. Isso porque o medo é, em parte, uma construção mental, um diálogo interno entre o que sabemos e o que imaginamos. Nos sonhos, o medo ganha uma dimensão ainda mais subjetiva. O cérebro cria realidades distorcidas, onde ameaças podem surgir sem lógica aparente, mas ainda assim nos atingem com força. Pesadelos podem reviver situações, entre várias aspas, traumáticas, misturar memórias ou apresentar perigos abstratos que nem sabemos explicar ao acordar. Isso acontece porque, durante o sono, a amígdala continua ativa, mas sem a modulação racional do córtex pré-frontal, permitindo que o medo se manifeste de forma estranha e sem embasamento no que conhecemos conscientemente. A experiência subjetiva do medo também pode ser influenciada por narrativas e contextos culturais. Uma lenda urbana pode parecer ridícula para um estrangeiro, mas provocar calafrios em quem cresceu ouvindo ela. Filmes e jogos de terror exploram isso ao máximo, usando elementos psicológicos para manipular a nossa percepção e criar um desconforto profundo. Em Silent Hill, de novo, o terror não vem só da ameaça conhecida, vem do ambiente em si ser uma ameaça e de não saber o que pode acontecer, o que deixa o jogador em estado de alerta sempre. Esse medo subjetivo se manifesta em diferentes camadas. O desconforto sutil ao ouvir um som estranho à noite, a ansiedade crescente ao andar por um corredor mal iluminado, o terror absoluto de um pesadelo onde tudo parece escapar do nosso controle. Mais do que apenas reação a um perigo real, o medo é uma jornada interna,
um espelho das nossas vulnerabilidades e do que consideramos ameaçador no mundo e em nós mesmos. Um exemplo muito bom disso são o que chamamos de espaços liminares. Eles são como um meio do caminho entre o familiar e o desconhecido. São paisagens familiares para nós, mas com uma estranheza junto. É muito difícil de explicar. Olha essas imagens e deixa nos comentários o que tu sente vendo elas. Não vamos nos aprofundar muito nisso porque é muito complexo, então vai ficar para outro vídeo. Então agora, depois de saber disso, tu vai continuar sentindo medo, mas pelo menos sabe por quê. E tu quer saber qual a coisa que a gente do canal mais tem medo? Quem assiste e não deixa o like, nem se inscreve no canal, porque esse é só o começo.